Então, o que acontece? Por que a glicemia que era normal, ela sobe para um patamar de pré-diabetes? Ela sobe um degrau, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque tudo começa com resistência à insulina. Então, a gente vai ter o que é, né? O que é resistência à insulina? A resistência à insulina é uma dificuldade da insulina em agir. E o que a insulina faz? Quando a insulina, que é um hormônio, liga no seu receptor, a ligação da insulina no receptor facilita a entrada da glicose nas células. Então, se começa a haver dificuldade para a insulina em se ligar ao receptor, isso vai fazer com que o pâncreas perceba, né? Porque a tendência é a glicemia querer se elevar. E aí, o pâncreas endócrino, né, a célula beta pancreática, percebe isso e começa a secretar mais insulina. Você fala assim, se tá difícil da insulina agir, deixa eu mandar mais insulina, né? Porque se eu mandar mais gente nesse exército, eu consigo, né, facilitar aí o efeito, né? Eu compenso, né, a dificuldade da insulina, eu mando reforços e aí eu consigo compensar. É isso que o organismo vai fazendo ao longo do tempo. E aí, com a produção aumentada de insulina, o indivíduo consegue manter a glicemia dentro da faixa normal. Beleza. E aí, ao longo dos anos, né, esse pâncreas, essa célula beta pancreática trabalhando acima da capacidade, né? Porque para mandar mais gente nesse exército, é necessário que a célula beta trabalhe além, né, da sua capacidade, ela fica sobrecarregada. E isso ao longo de anos e anos, né, vai fazer com que, em um determinado momento, essa capacidade da célula beta em produzir insulina a mais, né? Então, se ela, eu vou colocar números totalmente arbitrários aqui, tá bom? Mas, por exemplo, se o normal é a célula beta produzir X e ela está trabalhando produzindo, sei lá, 8X, então o que acontece? Vai chegar um determinado momento em que essa célula beta vai meio que fatigar, né? Ela não vai dar conta de produzir os 8X. Aí ela passa a produzir 7X, 6X. Com isso, essa quantidade de insulina que ainda é acima do normal, mas ela passa a não ser suficiente para manter a glicose normal. É nesse momento em que a glicemia sobe o primeiro degrau, que o paciente deixa de ter a glicemia normal e passa para o pré-diabetes. Num segundo momento, aí continua essa história, né? E aí se passa mais uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, isso é variável, né? De indivíduo para indivíduo, né? Vai ser influenciado por vários fatores. Mas o fato é que esse período de pré-diabetes ele vai durar um tempo variável. Até que então a célula beta começou produzindo, sei lá, 8x, né? Aí já caiu para 6x, aí chega um determinado momento que cai mais ainda, né? E se essa resistência à insulina vai só aumentando, né, essa capacidade da célula beta de superproduzir insulina vai ficando insuficiente, ou porque aumentou a resistência, ou porque é muito tempo dessa célula beta trabalhando demais e ela não está dando conta. E aí o que vai acontecer? Aí a glicemia vai subir mais um degrau e aí vai passar de pré-diabetes para diabetes. Nesse momento, quando a gente dá o diagnóstico de diabetes, aí a gente tem aqueles nossos critérios, né? De glicemia em jejum, hemoglobina glicada, enfim. Daí o que vai acontecer? Quando o paciente tem um diagnóstico de diabetes, a gente vai precisar iniciar o tratamento medicamentoso, né? Aí tem gente que já pode estar pensando, mas tem paciente com pré-diabetes que também pode usar medicamento. Tá, tudo bem, né? Algumas vezes a metformina vai ser indicada no pré-diabetes, mas assim,
De uma maneira geral, né, no pré-diabetes, a gente pensa em medidas de mudança no estilo de vida. Já quando tem o diagnóstico de diabetes, a gente já pensa em iniciar a metformina, né? Teve diagnóstico, é metformina. Além das medidas de mudança no estilo de vida que vão estar sempre indicadas, né, em todos os contextos.